Na aula anterior do módulo 7, nós trabalhamos a alternância da simbologia para mapas temáticos. Agora, na aula número 2, nós vamos trabalhar a adição de rótulos. Bom, nós vamos trabalhar com o shape de locais, tá? Nós vamos na tabela de propriedades e na tabela de propriedades nós vamos perceber, olhando na esquerda, o rótulos, né, que default ele vem sem rótulos, né, então é uma opção que a gente tem que habilitar. Habilitando, a gente vai mostrar qual é a classe, né, qual a coluna que tem lá no nosso shape que a gente quer que apareça, né. A gente colocou ali classe e a gente tem como formatar o texto, né, então colocar o tamanho da fonte, escolher a fonte, né. Então, a gente colocou ali o número tamanho 10 e aí já aparece na tela, né, o nome, né, das classes dos pontos que a gente classificou. A gente pode trocar a fonte, né, e aí vai depender muito do qual mapa que a gente quer fazer, para quem vai ser esse mapa, qual a estética que a gente vai dar, né. Então, é mudando um pouquinho para a gente ver as opções. Olha aí, né? A fonte, estilo, se vai sublinhar, se não vai sublinhar, né? Ali em cima tem ali uma amostra, né? Amostra de texto. Então tem como você fazer isso, né? Uma série de possibilidades de cor, né? Da fonte que a gente vai utilizar, opacidade, né? Às vezes a gente quer colocar um nome, mas a gente não quer que ele tenha tanto destaque, né? Aí a gente coloca ele opaco, tipos de formatação que pode ser dado, né? Orientação do texto, se é vertical, no caso aí, ó, como fica na vertical. Tem casos que isso é interessante, né? Se a gente vai trabalhar com uma rua e tal, né? A quebrar a linha do caractere, isso acontece também quando a gente trabalha em planilhas, né? Então, tem essas possibilidades, né? A questão do buffer. A questão do buffer é bem estética, né? Em relação o buffer em torno da fonte que a gente está usando, do texto, né? Aí você escolhe a cor de preenchimento do buffer, que está em branco. Aí a gente vê ali, ó, em torno da letrinha, aparece um bufferzinho que você pode, inclusive, formatar, né? É interessante porque às vezes a gente está trabalhando com mapa com cores muito fortes e aí a gente coloca um buffer e ela dá destaque, né, para aquela informação escrita, né? Mascarar, fundo, às vezes a gente quer colocar um fundo pro nosso texto, né, que pode ser quadrado, elipse, círculo, uma série de possibilidades. Ele tem cores que podem ser utilizadas. Olha lá, tá vendo? Foi feito né, um fundo. Dependendo da situação, pode ser interessante. Sombra, né? A sombra, ela foi colocado um fundo e aí a gente pode botar uma sombra, né? Aí vai ficar uma sombrazinha no fundo ali. Para um mapa cartográfico mais formal, esses recursos podem não ser úteis, mas de mapas que você vai comunicar, dependendo do público, dependendo da idade das pessoas, né? E da ênfase que você queira dar, são bastante interessantes. Tem o distanciamento das sombras ali, né? Posicionamento é interessante também, né? Você pode escolher qual posição em relação ao objeto, né, que está sendo rotulado, qual seria a posição dele, né? Então, à esquerda, acima, né,
centro, tá vendo? Ele, no caso dos pontos, ele vai recobrir uma série de possibilidades. A lateral, direita. Quando você faz para um, todos vão fazer a mesma movimentação, tá? A gente está habilitando aí o mapa para dar uma olhada como é que está em relação ao que a gente fez, né? Você vê que no mapa da imagem ele tem toda essa rotulação, né? Inclusive no próprio Google Earth você pode habilitar ou não os rótulos, né? Então é um raciocínio parecido. Agora a gente tem uma outra possibilidade que a gente trabalhou com rótulos individuais, né? Então você pode adicionar mais um rótulo advindo de mais do que uma coluna, né? Então a gente vai adicionar aquele ezinho, né? E aí ele vai abrir essa caixa de diálogo, de expressão, né? Aí você vai colocar nome, ou vamos ver aqui, via mais o nome, né? Pronto. A gente dá OK. E a gente já mudou de shape, hein? A gente não tá mais trabalhando com o shape de pontos, a gente tá no shape de vias, né? A gente vai orientar o posicionamento dele. Ali, ó. Então, rua estava num campo, né? Da nossa tabela de atributos. E o nome estava em outro. E a gente colocou os dois, né? Então, a gente acaba ficando com uma informação dentro do mapa, um rótulo mais complexo, né? Onde a gente tem duas informações: o nome da rua e a classificação dessa rua, dessa via, né?